Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, rogamos tuas bênçãos para o nosso humilde trabalho de divulgação do teu Evangelho de luz e de paz. Inspira-nos, Divino Amigo, para que possamos oferecer aos nossos prezados ouvintes a palavra esclarecedora, a fim de que, de alguma forma, estejamos contribuindo para a iluminação das consciências, inclusive daqueles irmãos nossos que ainda se demoram na descrença, alheios à proposta de se juntarem a nós, no divino esforço de amanhã fazer-nos felizes como realização efetiva do Espírito imortal. Que assim seja. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípedes. Bom dia, Gentil Filho, que cuida do áudio e da sonoplastia do nosso programa. Nós iniciamos Sementeira Cristã, programa dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Prezados ouvintes, na sessão Pergunta e Resposta de hoje, atenderemos a pergunta de nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, do Jardim Paulistano 1. Ela perguntou à equipe do Idefran: por que na minha vida, ao invés de reconhecimento pelo que eu faço, eu tenho sempre que suportar ingratidão por parte das pessoas que eu ajudo? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Beatriz, que a resposta virá no final deste programa. Ouvintes, hoje Sementeira Cristã reapresenta entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o nosso também confrade Américo Sucena de Almeida, de São Paulo, capital, gravada por ocasião de sua vinda a Franca e região para uma série de palestras. Do Centro Espírita Mãos Unidas, da região norte da cidade de São Paulo, onde desenvolve um trabalho muito intenso de atividades doutrinárias e assistenciais. O doutor Américo, sua saudação. Aos ouvintes do programa Sementeira Cristã, nossa saudação, nosso bom dia e obrigado pelo convite para participarmos aqui desse encontro. O doutor Américo é engenheiro eletricista e participa com muita atuação na área da divulgação espírita, nos programas da Rádio Boa Nova, onde ele tem a programação de atividade doutrinária, e além disso, dirige o grupo Mãos Unidas, que tem a sua atividade, como nós já dissemos, lá na região norte. O doutor Américo é autor do livro Falando com os Espíritos, livro que foi muito bem aceito pela crítica espírita e pelos grupos espíritas em geral. Nesse livro, ele relata as experiências que ele pôde colher no trato com as reuniões mediúnicas. Então nós queríamos perguntar ao doutor Américo, qual a importância da reunião mediúnica para a casa espírita? Bem, a informação dos espíritos é que existe uma importância muito grande na medida em que todo o trabalho do bem sofre o assédio das sombras e, portanto, a reunião mediúnica é o momento em que algumas dessas entidades podem ser trazidas para atendimento e esclarecimento. Por outro lado, Kardec nos alerta
nas suas obras de que, e mais particularmente no Livro dos Médiuns, se nós podemos aprender, tirando dúvidas com espíritos de alta envergadura, isso não é menos com relação aos espíritos que têm dificuldades, porque eles também têm muito a nos ensinar. Tanto que foi com essa experiência que acabamos escrevendo alguma coisa a respeito desse contato. Pela sua resposta, nós podemos concluir que a reunião mediúnica não é apenas para tratamento de casos de obsessão, é também para ajudar a casa espírita. Exatamente. As possibilidades sempre ajudam aqueles que estão trabalhando na casa espírita, a casa e os espíritos necessitados. É um trabalho interessante que merece a nossa atenção. Américo, como você considera que a reunião mediúnica de desobsessão deva ser realizada? Bem, tivemos essa dúvida quando começamos os trabalhos, porque cada um de nós, se tivesse que estruturar de uma forma, o faria de maneira diferente. E assim, para nós não criarmos maiores problemas, adotamos uma obra que pudesse ser, digamos, um norte, um roteiro. E como esse roteiro foi usado por Chico Xavier no grupo mediúnico em que ele trabalhou durante muitos anos, já em Uberaba, nós também adotamos o livro Desobsessão de André Luiz. Ali há um roteiro que começa na preparação em casa e termina com a manutenção da harmonia do grupo nas tarefas sociais, passando pelas disciplinas da chegada na casa, antes de começar a reunião, durante a reunião, logo após, ainda na sala de reunião, condutas que, se seguidas, nos dão um rumo, nos dão um norte. Por isso, usamos essa obra como roteiro básico de nossas atividades nesse tempo todo que estamos trabalhando. Então, desse ponto de vista, vocês fazem um trabalho sistematizado. Então, a pessoa que chega na casa espírita e quer participar de uma reunião mediúnica, ela é aceita? Como é que vocês selecionam isso? Essa é uma coisa pela qual nós passamos ao longo desses 30 e poucos anos em que estamos juntos. Várias pessoas se aproximaram da casa e quiseram trabalhar nessa atividade. Acontece que a atividade mediúnica, ela exige um preparo anterior no conhecimento espírita e também na conduta. E, portanto, é um risco muito grande colocar à mesa para o trabalho mediúnico as pessoas que aparecem pela primeira vez, conquanto isso tenha sido usado durante muito tempo no começo da formação das casas espíritas em terras brasileiras, porque não se sabia, não se tinha muita experiência. Mas, de qualquer forma, hoje, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos ter problemas lá na frente. Enfim, todos podem trabalhar, mas na atividade mediúnica há pré-requisitos, que são, pelo menos, um conhecimento mínimo da doutrina e um treinamento, é claro, para se avaliar da capacidade ostensiva da mediunidade, porque ela pode ser muito embrionária e não produzir nenhum resultado. Estou falando aqui da mediunidade falante ou da psicofonia, que é aquela utilizada em reuniões de desobsessão ou, como costumam chamar também, de atendimento espiritual. Diante do que você está falando, como é que fica aquele caso que a pessoa com uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, chega à casa espírita? Bem, isso é comum, acontece, várias pessoas que trabalham na nossa casa passaram por isso. O que nós normalmente fazemos quando aquela sensibilidade está muito aflorada e a pessoa ainda não conhece doutrina, é fazer o tratamento de fluidoterapia para que os espíritos, de certa forma, atenuem as percepções por algum tempo. Não é possível isolá-la da influência permanente, definitivamente, mas os espíritos podem fazer isso, isolá-la por algum tempo, enquanto ela se prepara e conhece um pouco mais doutrina. E nós temos vários casos de pessoas que chegaram com a mediunidade até ostensiva e hoje trabalham normalmente sem nenhum problema. Mas
é preciso educar a mediunidade, não é porque ela tem muita mediunidade que ela pode ser admitida sem cuidados mínimos, por exemplo, de conduta durante o trabalho. Você falou em pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos mais especificamente? E falando da conduta da pessoa. Nós sabemos que a doutrina espírita não é fiscal nem delegado de polícia. Como é que fica isso? Bem, critérios nós temos alguns. Primeiro, a pessoa se apresenta mostrando um interesse pessoal em, por exemplo, trabalhar na mediunidade. Alguns não querem trabalhar na mediunidade, estão apenas interessados em conhecer mais. E o curso básico é exatamente para fornecer esse material. Os primeiros 3 anos para conhecer minimamente a doutrina e o último ano de exercitamento mediúnico. Para aqueles que querem mesmo trabalhar na mediunidade, há pré-requisitos, portanto. Para estudar, não, apenas o interesse em estudar. Mas, como tem muita gente interessada em trabalhar e tem poucas vagas, porque há uma limitação, inclusive física, não só de dias na semana, como de espaço à mesa, então é preciso ter critérios que façam um elenco de quesitos que favoreçam esse mais do que aquele menos. Então, o curso básico tem que ser frequentado com uma frequência mínima. Essa frequência, ela depende muito do tamanho do grupo. Isso é como nota de vestibular. Tem muita gente querendo prestar numa determinada matéria, então a nota de corte, ela aumenta para diminuir o número de interessados, porque tem muita gente, não tem vaga para tudo. Se tem muita gente no grupo fazendo o curso, nós aumentamos a frequência 70%, 80%. Se tem menos, lá para 60%, 65% tá bom. E vai por aí afora. Porque você não pode admitir alguém que vá a 20% das reuniões e que se diz interessado em trabalhar mediunicamente e não aparece para estudar. Nós não podemos considerar isso. Então, o primeiro quesito, repetindo, é o interesse pessoal e depois fazer o curso básico com frequência mínima. Para quem quer trabalhar com mediunidade, há outros quesitos. O envolvimento nas tarefas sociais da casa, porque a casa tem mão de obra, mas mão de obra voluntária, ninguém fica controlando, você foi lá, você não foi. Mas a gente observa os trabalhadores que são mais dedicados e os que estão menos dedicados, às vezes até por problemas pessoais e familiares. Então, o terceiro quesito é envolvimento nas tarefas sociais. E também a forma pela qual eles participam do curso. Eles podem participar, às vezes, com timidez e não falar quase nada, ou não terem participação ativa, mas nós ficamos observando aqueles que têm facilidades para falar, porque eles podem trabalhar em tarefas de exposição, dar aula para as crianças, enfim. Então, a participação no estudo também é observada. E fazemos também uma recomendação de bibliografia para que eles tenham estudo adicional, não só naquela obra que se está estudando, né? E essa bibliografia é extensa, vai desde romance até livros doutrinários, os clássicos do Espiritismo, para nós observarmos aqueles que realmente têm interesse em conhecer a doutrina. Mas é muita exigência. Bem, essa é a forma de nós selecionarmos, porque finalmente a promoção de seminários sobre mediunidade, que envolve os alunos todos e mais os trabalhadores da casa, para que eles se atualizem com informações, com tarefeiros que são, digamos, quase que especializados. Vou citar alguns aqui que falam sobre mediunidade. Por exemplo, Pedro Camilo é um orador que nós gostamos muito, ele é um estudioso das obras de Ivone Pereira, gostamos muito dele. E também de Sueli Caldas Schubert, por exemplo, que tem uma história na mediunidade que nós não podemos desprezar e devemos conhecer se quisermos fazer um bom trabalho. Agora, realmente nós não somos polícia. Por exemplo, quando a gente estuda o livro Desobsessão, que é um dos quesitos no curso,
Lá, André Luiz fala que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, com o que a gente fala, com a conduta, enfim. Agora, nós não vamos perguntar para o sujeito se ele comeu carne, se ele tomou um copo de vinho. Nós não vamos ficar fazendo o trabalho de polícia ali. Ali é por conta do sujeito perante aqueles que nos autorizaram a presente encarnação na tarefa mediúnica. Porque se alguém nasceu com essa tarefa, é justo que alguém avalize. Mas a pessoa vai responder isso em outras instâncias que não a nossa aqui da Terra. Américo, mais especificamente, como eu trato com os obsessores? Os obsessores são um caso à parte do tratamento, do atendimento aos espíritos, né? Porque requer mais atenção daquele que faz o trabalho de esclarecimento. E nós estudamos lá no centro algumas condutas no trato com espíritos agressivos. Entre elas, podemos citar a primeira, é nunca, jamais fazer qualquer acusação. O atendimento a espíritos necessitados, normalmente quando são espíritos perseguidores, não é uma sessão de julgamento. Não se julga ninguém. Portanto, ouve-se-lhe a história. E quando nós nos preocupamos com a história dele, muitas vezes os espíritos se interessam pelo nosso interesse e não ficam desconfiando que a gente está lá para dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então, essa conduta que tem que ser assim, você precisa parar com isso, até fazendo coisa errada, isso é uma conduta que não resolve. Se resolvesse, todo mundo usava e dava certo. Mas exatamente o que acontece é o contrário. É só observar o resultado de um atendimento nessa base, na base da acusação. Outra coisa é, por exemplo, ouvir com muita atenção uma história e fazer perguntas. A pergunta, então perguntar não ofende. Você vai perguntando ao espírito em torno daquele assunto que ele começou a falar. Mas sem acusação, também não pode ser com ironia. São perguntas para entender o problema. Por exemplo, ele disse que está se vingando de um grupo que o prejudicou. Muito bem, então, interesse-se pela história dessa pessoa. O que eles fizeram para você? O que aconteceu? Ah, eles me escravizaram. E o que aconteceu? O que mais? Ah, eu cheguei a morrer por causa deles. E agora você está descontando. Muito bem. E aí entra um outro critério, depois da pergunta, é que o mundo espiritual tem os registros na mente do sujeito de tudo que ele fez. E eles conseguem fazer isso aflorar. Ora, ninguém passa por uma situação difícil sem ter dado origem a ela, você sabe disso. Agora, o que nós sabemos disso? Não sabemos nada. Então isso é trabalho de parceria. No caso de obsessores, você não consegue fazer isso sempre sozinho. Você precisa da ação dos espíritos, que, segundo o livro Instruções Psicofônicas, mensagem 44, investigam profundamente os aspectos ligados à vida daquele sujeito, para exatamente destacar alguns pontos que ele não lembra e que ele desconhece, para serem lembrados. Então, quase sempre, quando você sugere a visão de alguma coisa, não diz o quê, porque quanto mais se informa, mais eles têm medo. Você vai ver alguma coisa, sem falar exatamente o que é, porque também a gente não sabe. E aí eles tomam contato com vidas passadas, onde também escravizaram, onde também se viciaram. Então, com isso, a pessoa fica frente a frente os próprios erros e o próprio sofrimento. E quase sempre compreende por que passou por aquilo. Agora, o assunto é vasto. Há casos que nós documentamos, e muitos deles estão relacionados no livro, que são interessantíssimos para serem lidos. Todos nós podemos aprender com isso. Eu recomendo que a gente pense bem a respeito desse assunto, porque ele é muito delicado. É talvez o ponto mais difícil do atendimento a espíritos perseguidores. Américo, por tudo que você está colocando, nós podemos concluir que na prática mediúnica é indispensável o estudo e o preparo. Sem dúvida. Fazer isso sem estudo e sem preparo significa, e Kardec usa exatamente esse termo, colocar
um aprendiz de química no laboratório sem nenhuma informação. Agora, precisa de prática também. Então, nós, em nossa casa, temos um treinamento para esclarecedor, um seminário, inclusive, ele chega a ter 12 horas de experiências e de técnicas que podem ser usadas. Alguém pode falar assim, eu vou mais na minha intuição. Ok, você vai ao médico que só usa a intuição ou você vai no médico que conhece procedimentos profundamente? É bom que o esclarecedor conheça procedimentos. Não vai usar todos, mas vai usar alguns. E quanto mais procedimentos você souber, mais você desenvolver pela sua experiência, melhor. Américo, vamos mudar um pouco a tônica da nossa entrevista. Então, vamos passar para o Projeto Imagem, que é realizado pelo Grupo Centro Espírita Mãos Unidas. O que você nos tem a falar sobre o Projeto Imagem? Bem, o Projeto Imagem nasceu de uma grande frustração. Em 1964, um grupo em Santo Antônio da Platina, no Paraná, Sociedade Espírita Leopoldo Machado, e 2 jovens idealistas, Aldrevando Góes Ribeiro e Misael Garbim, tiveram essa ideia. O Misael era um bom desenhista, e o Aldrovando era bom palestrante, e gostava de usar imagens. No Espiritismo não há imagens, muito ao contrário do que acontece, por exemplo, no protestantismo, que fazem desenhos e até filmes. Nós conhecemos vários produtos dessa área. Eu mesmo cheguei a usar desenhos infantis para contar das histórias de Jesus feitos pelos protestantes. E quando eu soube que havia uma experiência espírita nessa área, em 60 e alguma coisa, eu fiquei fascinado. Eu tornei espírita em 65 e comecei a trabalhar na área de evangelização. Usávamos imagens tiradas de revista, colocadas nas cartolinas, usávamos as figuras recortadas num flanelógrafo com lixo atrás, você deve ter lembrança disso, para contar as nossas histórias, do nosso jeito. Mas quando eu soube desse trabalho com slides, eu fiquei fascinado. Na época não tínhamos recurso, eles já tinham lá umas 40 histórias. Eu tinha muito interesse em comprar isso e nunca consegui, porque quando eu tive dinheiro, mandei uma carta para Santo Antônio da Platina e o projeto já tinha sumido. Eles não conseguiram, por alguma razão que eu não sei. Imagino que financeira. Bem, com essa grande frustração, colocamos como intenção, como projeto, um dia fazermos desenhos que contassem, por exemplo, as obras espíritas. Pensou você poder falar de um livro como O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, com imagens do livro para contar alguns episódios, muita coisa, não é? Muito bem. 20 anos depois, surgiu um primeiro desenhista espírita que nos ajudou com a primeira história. Fizemos um resumo do livro, descrevemos as cenas que nós queríamos e foi feito o primeiro trabalho. Assim começou o Projeto Imagem. E como é que está hoje o Projeto Imagem? Hoje nós temos 25 histórias e há uma predominância, um foco predominante nas obras de André Luiz e Emmanuel, mas há outras obras, por exemplo, que já foram ilustradas. De Ivone do Amaral Pereira, pretendemos fazer todas as histórias delas. Tivemos tempo nessa encarnação, acho que não vai ter. Mas fizemos Memórias no Suicida, é um livro que me empolgou, é um livro que interessa aqueles que falam com espíritos em reuniões de tratamento, porque surgem suicidas e é bom a gente conhecer o drama dos suicidas. E do Jacó, você conhece o livro Voltei, uma preciosidade de informações sobre a vida espiritual, acompanhando desde o momento da morte até as tarefas que ele começa a desenvolver na vida espiritual. Mas o foco era realmente a obra de André Luiz. Então fizemos Nosso Lar, fizemos Os Mensageiros, Missionários da Luz foi o nosso segundo trabalho, então foi feito só o episódio da reencarnação de Sigismundo, mas a ideia é refazer isso com o livro todo. Fizemos a segunda metade do livro Períodos da Vida Eterna, só dos episódios de desencarnação, está faltando a primeira parte. Terminamos há pouco, está na fase de montagem da sequência dos desenhos com vários efeitos especiais. O Mundo Maior, já temos também o Entre a Terra e o Céu, o Sexo, o Destino e a Vida Continua, e ainda está faltando o Ação e Reação. Na obra de Emmanuel só falta o Ave Cristo, mas pretendemos fazê-lo também. Ainda com referência ao Projeto Imagem,
Como é que faz para a pessoa adquirir as ilustrações dos livros de André Luiz e outros livros? Muito bem, o desenho que é feito por profissional desenhista. Vários profissionais trabalharam para nós, pelo menos até agora 6 deles. O que tem mais trabalhos desenvolvidos para nós, em função até de uma certa disponibilidade maior, é Moser Couto. Mas há outros companheiros, como o Rodival Matias, que foi o nosso primeiro colaborador na área de desenho, e outros companheiros também nos ajudaram. Esses custos, eles não fazem pintura mediúnica, não é? Eles têm que fazer uma cena. Claro que nós descrevemos as cenas antes, mas eles precisam imaginá-la. Depois fazer um esboço a lápis. Atualmente já usam um computador para fazer a pintura. Então, aquela imagem em papel é escaneada para o computador e aí eles vão colocando os acabamentos, colocando algum adereço na imagem, um vaso, uma flor, uma planta, um jardim, uma árvore. E depois nos mandam esses desenhos em preto e branco para avaliação e nós devolvemos com autorização ou não para a pintura definitiva. Isso tem um custo, né? Hoje, em média, uma cena custa R$300. Você tem ideia de um trabalho que está pronto, não foi lançado ainda, que tem 66 cenas, que é o No Mundo Maior, a R$300. Ela custa 19.800 a história. É claro que hoje nós já temos recursos para isso. No começo nós não tínhamos, saía do bolso, mas agora o projeto se automantém. E para se manter ele precisa vender as histórias. Só que enquanto a gente paga uma cena R$300, quem consome, o consumidor, quem vai adquirir, vai pagar apenas R$4 a cena. Então, a história que tem mais cenas hoje, ela tem 50 cenas. Ela vai pagar 200, ela paga menos do que uma única cena e leva 50 para contar histórias. E uma coisa interessante é que o projeto Imagem permite subprodutos. Por exemplo, quando a pessoa compra várias histórias, ela vai perceber que tem histórias de obsessão em Missionários da Luz, tem também lá no E a Vida Continua, tem também lá entre a Terra e o Céu. Então ela pode fazer uma palestra sobre obsessão juntando isso aí. E como pede as ilustrações? Bem, a pessoa acessa pela internet o www.projetoimagem.com.br, dá uma olhada nas histórias já disponíveis, escolhe uma, depois entra na loja virtual. Lá na loja virtual tem uma orelha em que diz como comprar, siga aqueles passos. Nós agradecemos muito a participação do Dr. Américo aqui nas nossas atividades, especialmente no programa Sementeira Cristã, e damos a ele o microfone para suas despedidas. Nosso carinho, nosso abraço a todos os ouvintes do Sementeira Cristã. Vida longa no bem para todos nós. Imperador! Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711 0100. Pestalozzi educa, uma
humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir no Sementeira Cristã em nossa dimensão. A hora e a vez das instituições espíritas e também das não espíritas, desde que beneficentes e voltadas para assistência social e pautadas nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Envie de forma sucinta suas notas, comunicados, promoções, campanhas, etc. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvinte, bom dia. Teve início ontem a 63ª Semana do Livro Espírita de Franca, com abertura às 10 horas, com as boas-vindas à família espírita, a cargo do presidente Clóvis Plácido Barbosa, presidente da Fundação Espírita Judas Iscariotes, em cujas dependências o evento está sendo realizado. A palestra da noite foi proferida pelo Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, de Franca, sobre o tema O que é o Espiritismo? Hoje, às 20 horas, falará o professor Moacir Costa de Araújo Lima, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o tema O Ser Humano como Co-Criador. Amanhã, o mesmo professor Moacir de Araújo Lima dissertará sobre o tema Aspectos Científicos e Filosóficos da Reencarnação. Terça-feira, dia 16, José Antônio Luiz Balheiro, de Ribeirão Preto, com o tema O Sentimento de Piedade. Quarta-feira, dia 17, Ivo Indiano de Oliveira, de Franca, falará com o lançamento do seu livro do seu pai, Dr. Cleomar Borges de Oliveira, Espiritismo de A a Z. Quinta-feira, dia 18, Leia Fazan, de Araraquara, sobre o tema A Obsessão e a Desobsessão. Sexta-feira, dia 19, Sidney Francés de Fernandes, de Bauru, com o tema Vida Além da Vida. Sábado, dia 20, Eduardo Guimarães falará sobre o tema O Evangelho, um roteiro de transformação. Domingo, seminário sobre o tema Os Três Aspectos do Espiritismo, a cargo ainda do Dr. Eduardo Guimarães, de Niterói, Rio de Janeiro. As palestras serão todas às 20 horas e o seminário no domingo, das 9 às 12 horas. E na 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, espíritas e não espíritas, aproveitem para adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. E atente bem para esta nota. Os descontos especiais da Semana do Livro estão sendo oferecidos igualmente na livraria do Idefran. Ouvintes, falando em livros, é bom que vocês se lembrem também da biblioteca do Idefran, com mais de 6 mil livros, 6 de títulos à disposição de quem reside em Franca. Os livros são emprestados até por 30 dias, sem qualquer custo. Não se paga nem para fazer a inscrição. Biblioteca do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Comunicamos a todos os dirigentes de instituições assistenciais, independentemente da religião que professem, desde que pautem suas atividades nos princípios do Evangelho de Jesus, que aqui, no programa Sementeira Cristã, há sempre um espaçozinho para a divulgação de suas campanhas e seus comunicados importantes. Passem suas notas sucintas por e-mail, idefran@idefran.com.br ou por carta enviada ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou pessoalmente, dando-nos a alegria da sua presença. Colhemos o e-mail da USE Franca divulgando
o Pré-FECEF 2013, Festival de Música Espírita para Franca e região. O Pré-FECEF acontecerá dia 27 de julho. As inscrições de música já estão abertas. Estamos aguardando que você também faça a sua inscrição de sua música. Consulte o site do Instituto Arte e Vida. Participem dos grupos de fumantes anônimos e jogadores anônimos. Alguns costumam perguntar se o cigarro e o jogo estão fazendo mal aos viciados. Mas nem precisa perguntar, porque o mal é decorrência natural das viciações humanas. E porque nem sempre o mal é só no corpo físico, mas também é no psiquismo. E, sobretudo, de ordem moral. Então é hora de procurar o grupo de jogadores anônimos, que tem reuniões todas as sextas-feiras, às 20 horas, ou com o grupo Fumantes Anônimos, que se reúne todos os sábados, às 14 horas e 30 minutos. Se você quiser, pode ir direto no horário das reuniões à Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4, ou pode ligar para 9090-3017-8820. Fale com o amigo Célio Balsanufo. Você também pode acessar o site www.jogadoresanônimos.com.br ou www.fumantesanônimos.com.br. E que todos os noivos fiquem sabendo que o nosso Célio Balsanufo é o mesmo das Alianças e Companhia, cujo ateliê fica no mesmo prédio, mas com a entrada pela rua Dr. Júlio Cardoso. No editorial da USE, suplemento da USE, lemos a entrevista com o nosso Sandro Luiz Fernandes, que é o atual presidente da USE Intermunicipal Espírita. Diz Sandro: no início de 1980, foi convidado por amigos para participar de um grupo de jovens que se reuniam para estudar a doutrina espírita, mais precisamente, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aceitei o convite e já me apaixonei pela doutrina logo na primeira oportunidade. O grupo de jovens era coordenado pelo saudoso amigo e irmão Sebastião Freire dos Santos e sua esposa, Ivone, que dirigia o Centro Espírita João Ferreira de Almeida. Através desse grupo foi fundada a Mocidade Espírita João Ferreira de Almeida, Mejofa, que atualmente leva o nome da Mocidade Espírita Sebastião Ferreira dos Santos. A partir daí, tive a oportunidade de participar do movimento das mocidades. Nós estamos acompanhando o trabalho do Sandro, ajudando no seu trabalho e desejando uma grande gestão à frente da USE Franca. Senhor Jovem, tenham todo um bom dia e até a nossa edição. Obrigado. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. O espírito do jovem Nélio, pelas vias mediúnicas de Chico Xavier, dirige aos seus pais, à viúva que deixara, aos seus filhinhos e demais familiares, que fez questão de nominar, dando conta de sua nova experiência no mundo espiritual e garantindo a constatação de que todos temos sucessivas oportunidades de reencontro, principalmente aqueles que se amam de verdade. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querida mãezinha, meu pai e querida Adriana, eis-me de volta. Se realmente não tivesse permanecido com vocês em casa, impossível afastar-me de todo. O acidente foi aquele tumulto de morte, um ranger de ferros a se retorcerem e eu assombrado sem a possibilidade de ensaiar qualquer providência, porque me vi parado e inerte, embora o anseio de me locomover. A mamãe querida, o pai, os irmãos e os filhinhos na cabeça. Adivinhei num pensamento relampagueante que a morte me abraçava com uma força irremediável e fiquei com a visão do Rafael e da Gabriela na imaginação
prestes a desaparecer, segundo julgava. Não sei se dormi, sei que me vi apagado e inútil. Pensei que não seria possível largar a vida sem qualquer ideia de proteção, quando vi uma jovem ao meu lado, procurando acalmar-me. Não identifiquei, no entanto, ela se deu pressa em podar-me qualquer receio e me disse que era a Eda, a querida irmã que nos deixara tão cedo e da qual somente possuía vagas referências dos pais queridos. Agora é a outra vida a me renovar, como se eu pudesse ser renovado com a argila da saudade que me esculpe tristes figurações na cabeça. Ainda assim, vamos em frente e Deus nos socorrerá. Querida Adriana, perdoe-me se a deixei quando a nossa felicidade apenas começara a viver. Tenho-a constantemente na memória e espero que da divina providência virão os recursos de que precisamos para seguir adiante, sabendo, embora, que a mãezinha está conosco, que meu pai nos estenderá braços fortes e que os irmãos velarão também por você e por nossos 2 anjos de esperança e carinho. Peço a você e a mamãe não chorarem, chamando por minha presença, com a angústia do amor na ausência que nos reúne. Chamem-me sim, mas com tranquilidade, para que não me descontrole. Digo isso porque vê-las chorando me corta a alma por dentro e fico ansioso, querendo vencer o tempo sem meios para isso. Tudo melhorará, assim espero, e crescerei nos recursos de auxiliar aos nossos adorados pequeninos. É preciso confiar, no entanto, e eu também estou aprendendo a conjugar esse verbo difícil de ser vivido, quando nos reconhecemos nos domínios do inevitável. Querida mãezinha, agradeço tudo o que faz por nós 4, por Adriana, por nossos filhinhos e por mim. A vida é uma coleção de surpresas, e em meio das novidades, devo saber que Deus não se oculta. Auxilie-me a ser perseverante na certeza dos dias melhores que virão. Querida Adriana, agradeço a você e aos meus pais nada haverem reclamado contra ninguém. Acidentes são ocorrentes para todos. Nem máquinas nem pedestres conseguem escapar, de vez que a vida nos exige marchar e não podemos imobilizar as manifestações da vida. O que me aconteceu já foi visto por milhares de pessoas que também se viram detidas no caminho pela pausa final. Foi melhor o que me sucedeu, porque muito me doeria a cadeira de inércia, com a inquietação de não conseguir trabalhar, embora eu saiba de muitos companheiros corajosos que sabem viver felizes nos pequenos tronos da paralisia irremediável. Estejamos otimistas, conquanto as nossas lágrimas, que um dia se transformarão em flores de reencontro. Muitas lembranças para Eda, Elides, Elieda, Eliomar e Edalis. A irmãzinha Eda, que me faz companhia, me faz ponderações sobre horários e aqui termino. Querida esposa do coração, beije por mim as nossas crianças queridas. Muitas lembranças ao meu pai e às irmãs. E para a querida mãezinha, o carinho e a gratidão imensa do filho, que tanto lhes deve a todos. Hélio.
Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca. E também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão no momento da compra, junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro urbano de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos alegria de sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Sementeira Cristã inicia pergunta e resposta. Hoje ouviremos a resposta à indagação da nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, do Jardim Paulistano 1, que formulou à equipe do Idefran a seguinte pergunta: por que na minha vida, ao invés de reconhecimento pelo bem que eu faço, eu tenho sempre que suportar ingratidão por parte das pessoas que eu ajudo? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Beatriz. E para a resposta, preparada em gravação, voltamos a ouvir o nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara Ana Beatriz, entendemos a sua revolta, mas não concordamos com a sua atitude, a de se julgar injustiçada. Essa posição é própria de quem desconhece o funcionamento das leis divinas, que são perfeitas e imutáveis. Nesse caso, não há lugar para privilégio nem injustiça. Se sofremos é porque, de alguma forma, fizemos alguém sofrer. Infringir a lei é motivo para sofrimento. Somos punidos por isso. Mas o Pai é misericordioso. Ele nos permite pagar no varejo o mal que muitas vezes nós fazemos por atacado. Às vezes não entendemos por que sofremos. Não sabemos a causa. Reviramos o nosso presente, o nosso passado, e não encontramos razão para tanto sofrimento. E nesse caso, então, nos julgamos injustiçados. O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja leitura eu recomendo, nos ensina que se não encontramos a causa de nossos sofrimentos nesta existência, é que ela se encontra em nossas vidas anteriores. A esse respeito, leia o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 3, 4 e 5, cujos títulos são Justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições. Outro ponto a considerar é o fato de vivermos num mundo de provas e de expiações. No processo evolutivo em que todos nós nos encontramos, já passamos por mundos primitivos e, graças à condição de espíritos devedores, é que aqui nos encontramos, é que somos encaminhados para esse tipo de mundo que é a Terra, onde aqui nós respondemos pelos nossos erros e infrações cometidas contra a lei divina. Por isso que se caracteriza o nosso mundo, a nossa Terra, como um mundo de provas e de expiações. Minha amiga, ninguém sofre sem merecer. Ou então, o Pai
não seria justo. O que é um absurdo pensarmos dessa forma. Acredito, minha irmã, que você vive hoje o momento da colheita. Nós colhemos aquilo que semeamos. Disse sabiamente que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso devemos observar bem os nossos atos e comportamentos de hoje, pois que eles representam a semente que nós estamos lançando no solo da nossa vida atual e que vão ser responsáveis pelos frutos do amanhã. Não basta não só não fazer o mal, como você diz, é preciso fazer o bem. Será que não está faltando uma mudança radical em suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de ser? Eu recomendo, por exemplo, minha amiga, que você sorria, porque agindo assim, você estará distribuindo alegria. Seja prestativa e você estará irradiando simpatia. Seja fraterna e você estará conquistando corações fraternos. É assim, agindo desta forma, que aos poucos nós vamos atendendo ao chamamento de Jesus, quando ele nos disse que a solução para todos os nossos problemas, conflitos e sofrimentos está na prática do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quanto àqueles que a prejudicam, exercite o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Um bom domingo a todos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem, DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Algumas inconveniências. De certo que Jesus não reclamou prodígios dos seguidores. Todos os ensinos do Mestre jazem resumidos no mandamento profundo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Também a doutrina espírita, revivendo as lições do Senhor, não pede aos seus profitentes senão simplicidade e lealdade, serviço e amor na edificação do reino de Deus. Compreensível, no entanto, enumerar algumas inconveniências que o espírita é exortado a evitar para contribuir com eficiência na causa do Senhor. Isolar-se do mundo sob a desculpa de não se contaminar com os vícios do mundo, quando se sabe claramente chamado em socorro dos homens, com a possibilidade e a obrigação de viver corretamente entre eles. Também, manejar os créditos morais que desfrute para auferir vantagens terrestres. Disputar honrarias, não cooperar e criticar quem trabalha, descurar-se do domínio de si mesmo, jamais entender-se com aqueles que não lhe esposam as opiniões, condenar os outros porque não lhe seguem os princípios, ao invés de ajudar-lhes o entendimento com bondade e discrição. Acreditar-se indene de erros. Trancar-se em si próprio, desconhecendo deliberadamente as provações dos semelhantes.
afligir-se mais pelas próprias vantagens que pelos encargos de elevação e beneficência que as circunstâncias lhe atribuem. Criar problemas e estimular a discórdia, tudo isso são as inconveniências. Ainda, lastimar-se por falatórios e irritar-se por bagatelas. Desprezar os companheiros, ignorando-lhes os esforços. Jamais reconsiderar atitudes exclusivamente por questão de prestígio individual, sem respeitar os interesses de equipe. E, finalmente, a obra do bem exige se mostre tudo aquilo que devemos fazer, mas, igualmente, expõe tudo aquilo que não se deve fazer. A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se, amigos, que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentou o programa Nara Carlone e a colaboração de Eurípides Mendonça. Participação nas outras tarefas, Felipe Salomão, Américo Sucena de Almeida, Vicente Benatti, Euri Carvalho. O áudio e a sonoplastia coube a Gentil Filho. E a inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.